Queridos, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é justamente sobre esse tema que Deus falou no meu coração. O tema da mensagem de hoje é saciados. A gente está num período de 40 dias de jejum, onde hoje é o segundo dia, e eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre justamente o que tem nos saciado. Porque quando, por exemplo aqui do meu pequeno, né? Ele é o mais novinho, só para vocês entenderem, e todos vocês aqui já teve contato com uma criança, já foram crianças, sabe como que é? Meu pequeno vira e mexe quando passa-se um tempo depois do café da manhã, por volta de umas 11 horas da manhã, 11h30, aí ele começa, ele quer doce, ele quer salgadinho, ele quer alguma coisa que sacia a fome dele. Com certeza não é arroz, feijão, nem carne, nem macarrão, nem nada tipo que ponha num prato. Ele quer alguma coisa que venha num pacote. Pode ser doce, pode ser um salgadinho, alguma coisa que agrade o paladar infantil. O que acontece se eu der um pacote de salgadinho, alguns doces para ele 11h30 da manhã? O quanto que ele vai de fato absorver os nutrientes se ele tiver que comer um legume, uma carne, quando for meio-dia, meio-dia, vocês acham que ele vai comer? Se for um estrogonofe, talvez, né? Mas porque ele gosta muito. Mas a porção já reduz, né? Por mais que ele goste muito, a porção já reduz drasticamente. Mas por que ele já reduz? Porque o seu corpo de alguma forma foi alimentado. O que eu quero falar hoje aqui não é sobre nossa saciedade quanto aos alimentos, mas a nossa saciedade da nossa alma, o que tem saciado a nossa alma. E o que a gente coloca para dentro de nós, nos momentos de sofrimento, de angústia, nos momentos difíceis da vida, o que vai sair de nós não tem a ver com a pressão, tem a ver com o que já tinha dentro de nós. Sabe, se você espremer um morango, por mais que você espremeu ele com força, não vai sair gosto de limão. E o limão, igualmente, não tem como você espremer ele e sair gosto de melancia. Tem suco de melancia quando você espreme limão? Não dá? Porque quando você espreme, sai o que tinha dentro dele. Não tem a ver com a pressão, tem a ver com o que tem dentro de nós. Então, quando a gente passa algumas crises na vida, algumas situações, o que vai ser evidenciado, o que vai sair de nós, se vai ser murmuração, xingamentos, tristeza, depressão, vai ter a ver do jeito que a gente tem alimentado a nossa alma. Quanto mais a gente coloca para dentro de nós a vida de Deus, a presença de Deus, e através disso, através da sua palavra, através de intimidade com Deus, nos momentos de dificuldade, crise, o que vai fazer diferença nas nossas vidas é o que tem dentro de nós. E então eu quero trazer para vocês algumas passagens bíblicas. A primeira entre elas, eu quero trazer justamente de Êxodo 15, vocês abriram o versículo 1, versículo 2, eu já deixei ali para facilitar. O que acontece? O povo tinha acabado de ter o êxodo, a saída do Egito, mais de 400 anos escravos, a mentalidade do povo era de escravo. Se eu estou falando de mais de 400 anos como escravo, o povo agia como escravo, pensava como escravo, porque toda aquela geração, e os pais daquela geração também eram escravos, certo? Quando você fala de 400 anos, você está falando que o avô era escravo, o pai era escravo, o filho nasceu escravo, não tinha ninguém ali que um dia foi livre, e os pais deles também eram escravos. Então a mentalidade que foi sendo passada de pai para filho, e o que eles vivenciavam é de alguém que sempre foi escravo.
quando de fato se viram livres, e Deus operou uma maravilha na frente deles, abriu o Mar Vermelho. Eu acredito que deve ser uma coisa formidável de ser vista, né? Você vê Deus parando as águas do mar para você atravessar, e ao atravessar, uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas. Se vocês já foram num show que tinha milhares, ou se foram num estádio, ou foi em algum lugar que tinha milhares de pessoas, vocês têm noção do que é ter milhares. Agora pense em mais de 1 milhão de pessoas reunidas e atravessando o mar. Quando terminam de atravessar, Deus faz as águas voltarem para o seu lugar, e o inimigo que estava próximo de pegá-los, ele é submergido. E por mais que tivesse gente ainda do outro lado da margem, não tinha como atravessar. O Mar Vermelho não dá para ser atravessado a pé. E aí, quando isso acontece, o que acontece com o povo? Ficam extremamente felizes, tão felizes que eles cantam um cântico ao Senhor. Êxodo 15, versículo 1. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, por isso triunfou gloriosamente. O cavalo e o cavaleiro lançou no mar, e o Senhor é a minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ó, glória a Deus, estou salvo, aleluia. Não é não? Esse ânimo. O Egito ficou para trás, o mundão ficou para trás, aleluia, glória a Deus. Mas a mente dele estava renovada? Não. Se a gente descer alguns versículos, não precisa nem trocar de capítulo, se descer alguns versículos, eles foram se adiantando, eles não ficaram parados ali. E 3 dias depois, mais ou menos, o cântico não tinha mais sentido para eles. Por quê? Bateram sede, a boca ficou seca. E aí, vamos louvar o Senhor nesse momento? Não. Aí começa a murmurar contra o Senhor nos trouxe nesse lugar para nós morrermos. Então o que tinha dentro deles começou a ter uma saudade de estar de volta no Egito, porque no Egito tinha chicote nas costas, mas tinha comida e tinha bebida. Eles começam a perceber que a liberdade lhe ia custar alguma coisa, e aí eles desejam voltar para o passado, e começam a murmurar contra Deus. Interessante que eles já tinham feito isso antes de Deus abrir o mar. Eles murmuraram com Moisés. Moisés conversou com Deus e Deus abriu o mar. Aqui não foi diferente. Moisés falou com Deus, e quando Moisés pegou o seu cajado e feriu a rocha, Deus deu água de beber para aquela multidão, de uma água que saía de uma rocha. Outra doideira, né? Porque você falar que sair água de uma rocha, talvez você já viu a água brotar entre as pedras, quando você vê, está próximo de uma nascente. Não sei se vocês já foram perto de uma nascente, às vezes tem areia, às vezes tem pedras em volta e tem uma água brotando do solo. Mas eu estou falando de um deserto, onde durante o dia geralmente faz na faixa de 50 para mais graus Celsius, onde não há fontes de água tão próximo. E eu tenho uma pedra, uma rocha, que quando foi ferida com cajado, e não sei a força desse cajado para quebrar uma rocha ao ponto de quebrá-la, eu sei que ali foi um milagre do Senhor que fez a água brotar de uma rocha. Então Deus acompanhava aquele povo o tempo todo, mas eles não estavam satisfeitos. Se a gente percorre todo o livro do Êxodo e percorre toda a história de Israel, vocês vão perceber que nunca eles estavam satisfeitos. Tanto não estavam satisfeitos que Deus deu carne, deu pão, deu água, e quando eles já estavam fartos de pão, carne e água, ele falou assim: estou com saudade das cebolas que tinha no Egito.
se pão sem tempero, e eles começam então a questionar tudo aquilo que Deus estava fazendo, mas isso é porque a sua mentalidade ainda era de escravo. O que Deus quer fazer conosco nesse período de 40 dias? Mudar a mentalidade de todos nós, para que a gente não fique saciado somente com as coisas que o mundo tem para oferecer. Moisés conhecia de perto essa questão de estar ali com o povo. Moisés, apesar de ter nascido naquela época e ser um hebreu, ele foi criado dentro do palácio. Ele não foi criado como escravo, ele foi criado como um príncipe. Então, Deus o posicionou de forma estratégica para que naquele momento propício, oportuno, ele pudesse ser o libertador, o príncipe da paz. Veio e habitou entre nós e nos trouxe salvação. E hoje, o que queima dentro de nós? Seguir a Cristo, a Jesus, ou de vez em quando dá saudade das cebolas, dá saudade das coisas que o mundo tinha para oferecer? No caso de povo hebreu, a libertação foi real, a alegria foi genuína quando eles passaram, só que o cântico não durou, porque durou somente até a crise. Às vezes a gente vem até a igreja, canta alguns cânticos no domingo, mas quando a crise bate a porta na segunda, na terça, quando vem as situações do cotidiano, é o Senhor que você clama, ou você cede à crise e dá lugar justamente ao que o mundo tem para oferecer? Você continua seguindo a Cristo, ou você decide dar lugar ao diabo? Por isso que eu coloquei aquela frase ali embaixo: você já teve um momento poderoso com Deus, e o que aconteceu 3 dias depois? O que te sustenta é Deus. Existe um versículo que eu coloquei ali, Lucas 12, versículo 15, fala para a gente fugir, ter cuidado, guardar-nos de toda avareza. O interessante é que na Bíblia, o único pecado que é chamado de Senhor é justamente o dinheiro. É você ser apegado aos bens materiais, aquilo que pode trazer retorno. Por quê? Porque você deposita a sua confiança nos seus recursos. Uma vez que você deposita a sua confiança nos seus recursos, você o busca. E aí, em vez de buscar o Senhor, você busca o dinheiro. Você busca a satisfação do que Ele pode te dar. Você percebe que tudo que existe em Deus, você quer correr atrás do dinheiro. A Bíblia fala para buscarmos o Senhor, você busca as finanças. Você pede para confiar no Senhor, você confia nos bens que possui. Então por isso que em algum momento ele tenta ocupar o lugar de Deus. E por isso que a Bíblia fala que é muito mais fácil um camelo passar por baixo de uma porta baixa que a agulha. A agulha, na verdade, é uma portinha de 1 metro, tá? Para quem fica imaginando um camelo passando pelo furo de uma agulha, não é isso, tá? A agulha é uma porta baixa que tem na entrada dos muros de Jerusalém, uma porta de mais ou menos de 1 metro. Imagina que teria que passar um camelo dos estrangeiros, teria que passar por ali, tinha que tirar toda a sua bagagem e passar o camelo com o rosto e a barriga no chão. Então é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se humilhar, porque ele vai ter que tirar toda a sua bagagem, ele vai ter que prostrar o seu rosto em terra. E aí nesse momento ele, na verdade, ele estava depositando sua confiança em Deus e não nas suas coisas. O que Deus quer nos ensinar com isso é que na verdade tem coisas ocupando o lugar que deveria ser de Deus. Nas coisas que nós carregamos, talvez tenha coisas ocupando o lugar que deveria ser somente de Deus. E aí
Há coisas que nós paramos para analisar, não tem só a ver com a avareza, somente com dinheiro, somente com o pecado. Existem coisas que têm ocupado o lugar de Deus, mesmo não sendo pecado. Vamos falar assim, nós não somos uma igreja de tantos dogmas, últimos costumes. É pecado assistir televisão? É pecado ter celular? Na verdade tem um gravando aqui a mensagem. É pecado mexer em rede social? Não, na verdade esse vídeo vai para uma rede social. Olha que benção. Estou dando só alguns exemplos de coisas tecnológicas que estamos vivendo hoje no dia a dia. Que são pecado? Não, em nenhum momento isso é pecado. Mas a partir do momento que eu gasto mais tempo com elas e esqueço-me de buscar a Deus, elas estão ocupando o lugar que deveria ser de Deus. E aí no momento da dificuldade, você vai fazer o quê? Vai correr para a rede social? Você vai correr para a televisão, para a internet? Você vai correr para onde? O que tem enchido o seu coração? Quais são as verdades que você tem colocado para dentro de você? São justamente elas que no momento da dificuldade vão brotar. Nos momentos onde o pecado bate a porta, você começa a negociar com o pecado, ou na verdade pela proximidade que você tem de Deus, você teria vergonha de praticar o pecado, porque Deus está perto de ti, ao seu lado, dentro de você, e aí você não faria uma coisa dessa. Sai uma pessoa que não quer magoar a outra, ela não faz uma coisa na frente da outra que pessoa que ama. Já perceberam? Todos nós aqui um dia já fomos adolescentes, temos alguns ainda. Se seu pai e sua mãe não gostam que você faça alguma coisa, mas de repente algo que você gostaria muito de fazer nesse momento, você não está próximo deles. Eles não têm como eles saberem que você um dia praticou aquilo. O que vai definir se você vai fazer ou não vai fazer é a forma que você colocou essas informações para a sua forma que você digere essa informação. Por quê? Porque se o único medo é que seus pais não estão perto, você vai fazer. Desde que eles não saibam, está tudo certo. Sabe qual é o risco? A gente não vê a Deus. Você enxerga Deus? Eu pelo menos não tenho visto Ele todos os dias. Eu converso com Ele, eu vejo as obras de suas mãos, eu vejo tudo que Ele manifesta em minha vida, mas ver com os meus olhos, fisicamente. E o que acontece, se nós passarmos os dias sem buscarmos a Deus, Ele não se torna real em nossas vidas. E tudo aquilo que Ele pediu para nós não fazermos, em algum momento nós cedemos. E aí mentimos, enganamos alguém, roubamos. E a verdade é que o pecado já é a porta de todos nós. Se a gente parar para analisar, a Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A Bíblia diz que se eu falo que eu não tenho pecado, já o tenho, porque menti. Uma vez que eu entendo isso, o que eu tenho que fazer então para me livrar das coisas que não agradam a Deus, uma vez que eu estou praticando o pecado na presença de Deus? Reconhecê-lo em minha vida e se aproximar dele cada vez mais. Coloquei dois versículos ali, está meio apagado, a gente vai melhorar isso aí, tá? O primeiro é de 1 Coríntios 6,12, onde fala que tudo é me lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. A questão é que, por mais que existam coisas lícitas, tem vezes que a gente deixa se dominar por elas. Um exemplo simples do nosso cotidiano são justamente a tecnologia, a TV, as redes sociais, o celular. Eu já programei o meu para fazer o seguinte: eu coloquei uma configuração dentro dele que ele não me permite ficar mais que 45 minutos diários em nenhuma rede social. Se eu bater 45 minutos durante um dia inteiro,
e alguma rede social, ele não permite mais abrir a rede social. Pronto. Ele já mesmo me anuncia que eu já extrapolei mais do que deveria. Se eu considerar que 1% do meu dia é aproximadamente 9 minutos e meio, 10 minutos, eu ficar 40 minutos, você está falando de já quase 5% do dia. E onde eu vou dedicar o tempo para ser produtivo e buscar a Deus? Quanto tempo você passa diante de Deus? Porque faz diferença o tempo, porque é a única moeda de troca que você não consegue voltar. Deus nos deu vida, e uma vida que, por enquanto estivermos na terra, ela é limitada com o tempo. A gente sabe que chega uma hora que, apesar de nosso espírito é eterno, mas nosso corpo não é. E eu, pelo menos, não conheço ninguém com 130 anos. Alguém conhece? Então, o que a gente tem feito com o nosso tempo faz diferença. E a forma que nós temos colocado coisas para dentro de nós, as nossas conversas, com quem andamos, com quem conversamos, o que nós temos assistido, faz diferença na nós, para quando passarmos por momentos diversos. Tempo atrás eu brincava com os irmãos que toda semana estavam indo jogar bola, mas na hora do jogo nem parecia que os caras eram crentes. Era só canelada nos irmãos, era palavrão. Eu falei, meu irmão, cadê? Ele, não, estamos jogando bola. Eu falei, não, calma aí. Se no momento de brincadeira tu leva tão a sério isso, ao ponto de expor na verdade o que já está dentro de você. Então, como a gente tem vivido, de fato? A gente só tem vindo uma vez por semana aqui na igreja, e durante as dias da semana a gente tem absorvido o quê? Tem colocado o quê? Hoje a gente tem a vantagem que pelo aplicativo da igreja, essa mensagem vai se tornar um devocional, você pode depois desfrutar dela durante pelo menos uns 5 dias. Até fazendo aqui uma propaganda do aplicativo da igreja. Baixe no celular e acompanhe, que é uma forma de você fazer o seu devocional, ser nutrido pela palavra de Deus. Você precisa entender o que Deus quer para nós. Então, o que tem te saciado ao ponto de você não querer Deus durante a sua semana? A gente tem passado alguns dias de jejum, alguns momentos de jejum, e se você não está habituado a jejuar, porque jejum é um hábito, o que acaba acontecendo depois que você está pelo menos mais 6 horas sem comer? Você passa a sentir um incômodo no seu corpo, onde você quer comer alguma coisa. Não é assim? E se você tivesse que passar 24 horas sem comer nada? Como você estaria no dia seguinte? Com vontade de comer alguma coisa ou não? Será? Se você tivesse 2 dias sem comer nada, 3 dias sem comer nada, quantos dias você consegue ficar sem ler a Bíblia, sem falar com Deus? Se você não tem lido a Bíblia, nem tem falado com Deus, eu tenho uma pergunta, então o que tem te saciado? Tem saciado a sua alma? Porque ela tem fome e sede tanto quanto o seu estômago. Sabe que quando Deus criou Adão, a palavra que diz ali, que foi traduzida para o português, que ele fez alma vivente, quando soprou nas narinas de Adão, se fez alma, o Senhor fez uma alma vivente. No hebraico não existe uma palavra abstrata, tudo tem um sentido físico, dá para ser concreto. O hebraico é concreto. O hebraico moderno já se modificou um pouco, mas esse hebraico escrito na Bíblia, o aramaico, era sempre coisas concretas. Então ali a palavra é garganta. Deus fez do homem uma garganta viva. Tanto é que se você corta a garganta de um homem, o que acontece com ele? Morre. Ele fez o homem para ser um ser insaciável.
onde se sacia somente com Deus, somente com a vida de Deus. E sabe o que acontece? Quanto mais de Deus nós queremos e desfrutamos, mais essa fome por Ele aumenta. No mundo espiritual é meio que ao contrário. No mundo físico você come e logo fica saciado. No mundo espiritual, na sua alma, quanto mais você se sacia de algo, mais aquele buraco aumenta naquela direção. Funciona muito bem assim com as drogas, não é? Se vocês já ouviram falar, ou se já experimentaram, quem é usuário, já foi usuário de drogas, vocês já ouviram falar, a pessoa geralmente começa com doses pequenas. Às vezes começa com algo que não parece ser tão prejudicial, mas logo a pessoa está tão infiltrada naquele meio, tão dependente daquilo, que não existe mais doses suficientes para saciar a vontade que ela tem de usar aquela droga. O pecado também é assim. A gente começa com algo que parece ser simples. A gente começa ainda quando criança. A mãe pergunta: você escovou o dente? Escovei. Não escovou nada. É só para não ir lá para o banheiro escovar. E aí você aprende que é fácil mentir. Vale a pena. E aí você vai aumentando, vai colocando em várias situações. E como um abismo puxa outro, você não mente mais, você engana também. E aí você também cai em outros pecados, como prostituição, como roubo, e todo um vai puxando o outro. Você passa a ser uma pessoa irada, mas na verdade é um pecado puxando outro pecado, porque o pecado não se sacia. Então nós precisamos, o que vai sanar e sarar esses buracos, essas feridas na nossa alma, é Deus. Jesus também passou por um deserto, assim como o povo de Israel. A questão não era o lugar, é o que tinha dentro. Quando Jesus foi tentado, depois de 40 dias sem comer, 40 dias sem comer, aonde o inimigo foi tentar Jesus? Com comida. Lógico. Se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. O que ele disse é aquilo que ele já tinha internalizado antes: nem só de pão viverá o homem. Até porque fazia 40 dias que ele não comia pão e não dependia disso para viver. O que estava sustentando ele era Deus. A partir do momento que as coisas são mais básicas na nossa vida e que nos fariam ficar de pé, passa a ser supérfluo, e a presença de Deus passa a ser prioridade. Tentações são mais fáceis de ser suportadas. Quando você vai estudar recursos humanos, administração, algum nicho nessa área, psicologia, você vai estudar um cara chamado Maslow, onde ele criou uma pirâmide de necessidades humanas, onde nessa pirâmide ele coloca tudo que o ser humano precisa para viver, onde a base dessa pirâmide, que ele tem mais necessidades, são as necessidades fisiológicas. E entre as necessidades fisiológicas, estamos na necessidade de comer, ir no banheiro. Se eu privo a mim mesmo das necessidades mais básicas que existem, que é comer, as demais que estiver em cima, necessidade de socializar, necessidade de se sentir seguro, se tornam mais supérfluo, porque quem tem suprido a minha base é Deus. Se eu consigo trocar e falar para mim mesmo que eu consigo ficar sem comer e sem beber, eu também consigo ficar sem mirar, sem mentir, sem murmurar, sem assistir pornografia, sem roubar, sei lá qual é a tentação que te bate à porta.
mas todos nós temos algum pecado que nos bate à porta. Mas o jejum me treina para essas situações, porque se eu consigo controlar necessidades básicas, você não tem necessidade de pecar. E o que acaba acontecendo? A resposta que você dá para Deus durante o seu período de jejum, na verdade, deve ser justamente essa busca por Ele. Voltando para Moisés que compôs o Salmo 90. Então percebe, Moisés estava naquela situação onde o povo era insaciável. O povo pedia água, pedia pão, quando pediu carne Deus deu. O que Moisés pede numa canção para Deus: sacia-nos de manhã com a tua misericórdia, para que cantemos de alegria e nos alegremos todos os dias. Sacia-me pela manhã. Por que ele pede para ser saciado pela manhã? Não ser saciado só quando vier a crise. Porque ele pede para ser saciado antes de iniciar o dia, antes do pecado bater a porta, antes de vir a outras tentações, antes de vir outros salgadinhos, antes de vir outras guloseimas. Você se sente saciado já pela manhã. Fala a verdade, se você logo pela manhã, sua primeira refeição for um cuscuz com ovo, com carne seca, você bater aquele prato digno, você bateu esse prato 7 horas da manhã, 7h30, você está com fome? Só meio-dia. E olha lá. Depende do prato. Porque ele pede para Deus saciar ele logo pela manhã? Porque os dias são maus, e sempre nos traz pratos, um mais saborosos do que o outro. E se nós estivermos com a nossa alma satisfeita em Deus, os outros pratos que o mundo tem para oferecer não nos vão saciar. Na verdade, pelo contrário, se você for num restaurante, veja só, você vai num restaurante, e aí você está acontecendo lá um momento de, como se fosse aquele modelo de festival, é tudo à vontade. Tudo que estiver no restaurante você pode comer à vontade. Aí você vai no Richow, aí tem salgadinho frito, olha que maravilha, hein? Aí tem ali uma série de legumes, aí você bate ali, come ali um monte de salgadinho, come umas frituras, tudo que tem ali à vontade. Aí quando você está satisfeito, viu? Maravilha, hein? Aí começa a vir um prato melhor que o outro na sua mesa. Por mais que o prato seja belo, não sei se vocês curtem aí um salmão, um churrasco, né? Alguma coisa, né? Pode, talvez um frango com molho, não sei o que você gosta, mas vai vir um prato maravilhoso. Depois que você encheu-se de salgadinhos, vai ter algum atrativo? Pode vir um contrafilé, você vai querer comer? Não, por quê? Vai estar saciado já. Eu estou trazendo exemplos do nosso cotidiano, justamente para vocês entenderem que nossa alma também é assim. E se eu coloco vídeos para dentro dela, informações para dentro dela, todo tipo de informação, tanto lida quanto assistida, ela começa a entrar e saciar. Nosso corpo reage à dopamina e se sente satisfeito. Se ele estiver satisfeito com o celular, com vários vídeos, porque eu vou procurar ler um livro preto e branco? Vocês percebem? O que eu tenho que fazer então? Inverter a ordem. Eu tenho que me saciar logo cedo. Preferencialmente, converse com Deus antes de sair do quarto. Já consagre o seu dia a Ele.
Isso fará toda a diferença. Moisés disse: sacia-nos de manhã, porque a oração dele não foi um socorre na crise, foi sacia-nos ainda antes da crise, pela manhã, antes do dia começar, antes da pressão chegar. O jejum desses dias está nos reposicionando, treinando a alma, justamente para saber o que tem que vir primeiro. Amém? E aí eu trouxe mais um exemplo. Enoque. Não sei se você já prestaram atenção na vida de Enoque. Mas Enoque, ele não estava no Éden. Quem estava no Éden era Adão e Eva. Só que quando Enoque nasce, Adão era vivo ainda. Se ele não ouviu direto de Adão, ele ouviu já de segunda mão, estava ali. Adão era vivo ainda. O mundo não era extremamente populoso. Ele em algum momento ouviu o que era ter saudade do paraíso. O que ele fez com isso? Ficou bravo com Deus, entristecido, não foi viver a vida dele? Não. Desejou ter a intimidade com Deus. Tinha tanta intimidade com Deus, quando ele tinha seus 65 anos, 68, se não estou enganado, eu tenho que dar uma lida aqui, mas 68, por aí, 65 anos de idade, quando vai nascer o seu filho, ele sabia o que estava para acontecer. E qual o nome que ele dá para o filho? Matusalém. Não sei se vocês sabem, mas Matusalém quer dizer, quando ele morrer, virá o fim. Quando Matusalém morre, Noé era vivo e veio o fim. Enoque só sabia que quando o filho dele morresse, o fim viria, porque ele andava com Deus. E o nome desse garoto foi tão profético, que Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Alguns viveram 700, outros 800, Matusalém viveu quase 1000 anos, o cara para viver. E só depois que ele morre, que Deus manda Noé construir a arca. Enoque andou com Deus. Dos homens que são citados até Gênesis 5, você vai perceber uma cadeia de homens ali que viveu tudo acima de 700 anos. Enoque, ele não morreu, mas com 365 não foi encontrado mais na terra, porque Deus tomou para si. A terra não pôde segurar Enoque. Ele andou tanto com Deus que ele foi para Deus. Está aí um homem que, antes de existir escritura, antes de existir profetas, antes de existir tudo, ele mesmo ouvia direto de Deus o que era para ser feito. Viveu uma vida íntima com Deus, e a Bíblia descreve muito bem isso. Foram 300 anos andando com Deus, ao ponto que ele já perdeu a própria identidade. A Bíblia diz que Enoque já não era. Ele andava tanto com Deus que foi andar com Deus de verdade. Isso que quer dizer, que nos mostra que andar com Deus nos traz revelações. Andar com Deus, ele nos fala o que nós precisamos saber. Se não fosse assim, ele não tinha nomeado o nome do seu filho já de forma escatológica e profética. E sabe o que acontece? Deus também enviou o seu filho. E Jesus, antes de subir aos céus, disse que ele viria. A gente está na mesma situação dos dias de Enoque. Enoque sabia que viria o fim. Sabendo que vinha o fim, o que ele fez?
Esperou o fim? Não. Viveu todos os dias então buscando intensamente a Deus, buscando a presença de Deus. Ele sabia que quando o filho dele morresse, o fim viria. Pois bem, ele foi antes do filho, e tanto que buscava a Deus. A gente sabe que um dia o arrebatamento virá, que Cristo virá buscar a sua igreja. O que a gente está fazendo? Esperando o fim? Ou buscando a Deus, independente de quando virá o fim? Eu quero Ele hoje. É uma situação, nós sabemos que um dia o fim virá. Nós precisamos buscar a Deus intensamente. Existem dois tipos de jejum. Vocês já começaram o jejum de vocês, mas talvez tenham algumas dúvidas. Existem dois tipos de jejum. Total é quando você se abstém totalmente de todo e qualquer alimento. E aí você geralmente fica só na água. Você pode perceber que Jesus passou 40 dias no deserto e a Bíblia diz que depois disso ele teve sede, ele teve fome. Vamos lá, 40 dias no deserto, se Jesus não tivesse levado água, acho que era só história só, né? Ele já tinha ido, já a morte não seria de cruz, seria de sede no deserto. Já fiz vários jejuns prolongados. E é o Senhor que sustenta, quando você decide que vai fazer um jejum total. Mas eu não aconselho você do dia para a noite falar assim, então eu vou passar esses 40 dias sem comer nada. Se você não fez isso gradativo, não passou ainda uma vez 24 horas sem comer, depois passou ainda 72 horas sem comer. Se você quer seguir esse passo, comece devagar, buscando a Deus. Não deixe de beber água. E existem muito mais estudos sobre isso, tá? Na verdade, quem decide fazer jejuns prolongados não pode ficar nem, inclusive, sem fazer exercício nenhum, ficar parado. Mas não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe, que daria uma outra pregação só para isso. Mas o jejum parcial, total é isso, você determinar períodos onde você não vai comer nada. E o jejum parcial, temos alguns exemplos na Bíblia, um deles mais conhecidos é de Daniel, que fica 3 semanas sem comer carne, ou nada que fosse prazeroso para ele, porque ele estava de luto. Você vê isso em Daniel 10. Daniel prefere tirar todas as coisas que eram prazerosas para ele, justamente porque ele queria falar com Deus ali naquele momento, queria buscar uma resposta de Deus. Então ele tira todos os prazeres que ele tinha na alimentação. E a Bíblia descreve ali que então ele decidiu se abster-se de alguns alimentos. Quando a gente decide fazer isso, também é um outro modelo. Por isso eu brinquei domingo passado que você não vai fazer jejum de brócolis, de jiló, não porque não seja saboroso ou que você não goste, mas porque não faz diferença às vezes na tua vida, você passar alguns dias sem ele. Tirar coisas prazerosas da nossa vida é tirar coisas que a gente de fato tem prazer de fazer todos os dias, que faria falta. Por isso que Daniel tira todo tipo de carne da vida dele, porque a alimentação básica que eles tinham lá era pão, carnes, legumes. Se você abrir Daniel 10, agora não estou lembrado direitinho, se eu folhear aqui, deixa eu ver aqui. Eu sei mais ou menos que era no 10, pô. No versículo 3, está ali: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem ungi com óleo algum
até que 3 semanas inteiras. Então tudo que era prazeroso para ele, no caso para ele era o vinho, uma bebida forte, que eles bebiam muito, e carnes ele tirou. Então aqui é um exemplo de um jejum parcial, onde ele estava entregue ao Senhor. Ele tira justamente esses prazeres, para escolher de fato o que entraria na vida dele. Ele precisava ouvir uma resposta de Deus. Se você consegue escolher o que entra na sua boca, você começa a escolher também o que sai. E a Bíblia delata justamente nossa língua, que apesar de ser um pequeno órgão, é ele que devasta nossa vida. Então, 2 modelinhos de jejum devem ser feitos. Coloquei até uma observação, porque hoje em dia estão flexibilizando muito a questão de jejum. A palavra jejum é justamente ficar sem comer, tá? Então, jejum de rede social deveria ser consequência de estar saciado em Deus, não um sacrifício adicional. Sei que tem pessoas que fazem jejum de rede social, mas uma vez que você se sacia em Deus, na verdade isso passa a ser supérfluo. Se você faz jejum de alimentos, o natural é que você, durante esse tempo que está fazendo jejum, então você não passa o dia inteiro em rede social, na verdade passaria o dia com Deus, não nas redes sociais. Então deve ser consequência. Não estou falando que não exista. Se você depende, você está viciado, então é uma questão de você não fazer jejum. Na verdade você se abster-se devido, na verdade, você está com o foco errado. É uma coisa se você estivesse viciado em álcool, drogas. Não tem como você fazer um jejum de cerveja, hein? Vou passar agora um mês aí sem tomar uma breja. Não, gente, calma aí. Não estou falando que isso é pecado ou não pecado, mas se você depende, está todo dia nisso, então na verdade é que virou vício. Não deveria ser dessa forma. Você está entendendo? Então eu coloquei aqui 5 tópicos, 5 coisas que geram fome em Deus. Vamos aprender então 5 coisas que vão gerar fome em Deus. Talvez a sua fome de Deus não está sendo gerada. Então 5 coisas que vão gerar fome em Deus. Vamos ler lá? Vamos ler junto? 5, o primeiro qual que é? Fique perto de quem tem fome. Você já teve algum momento que você estava sem fome, mas você vê todo mundo comendo, você vai lá e belisca também? Não é assim? Está todo mundo comendo, está todo mundo na mesa, todo mundo comendo, e você faz o quê? Mesmo que você está sem fome, você faz o quê? Se você estiver rodeado de pessoas que falam de Deus, que leem a Bíblia, que adoram a Deus, que estão saciadas de Deus, o natural é que você também comece a fazer isso. Então fique rodeado de pessoas que também têm fome de Deus. Quanto mais você está rodeado de pessoas que não têm prazer em Deus, você também não vai ser o diferencial ali. Então você tem que estar cercado de pessoas que têm fome de Deus. 2, olhe o cardápio. Já teve alguma vez que você chegou num restaurante, você não estava nem com muita fome, mas quando você olhou o cardápio, você viu as fotos que estavam lá, você viu o cheirinho vindo da cozinha, e você que estava sem fome, passou a ter fome. Olha o cardápio. Cardápio. Tem alimento bastante aqui. Quanto mais a gente coloca para dentro, o quão Deus é maravilhoso, soberano, o quão Ele é bom, fiel para conosco, mais fome a gente vai ter dele. 3, pare de comer besteira. Não preciso nem explicar, a mensagem toda foi em cima disso. A gente tem que trocar as prioridades de lugar. 4, é aquele padrão que eu falei no mundo espiritual. Quanto mais eu como no mundo espiritual, mais fome eu tenho. Se eu tenho mais fome de Deus, mais fome eu vou ter dele. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais vai ser assim. Olha, alguns anos atrás, quando eu parava para falar com Deus, eu começava uma oração,
E minha intenção era ficar pelo menos uma hora diante de Deus. E aí depois que eu estava acreditando que eu estava horas diante de Deus orando e não tinha mais nem o que orar, eu ia ver, tinha passado 10 minutos. Eu falei, vai ser difícil. Mas eu continuei fazendo essas coisas. Continuei investindo na minha intimidade com Deus. O que acontece hoje em dia é que eu tenho que ter um relógio por perto. Se eu começar a buscar a Deus, buscar a sua palavra, ler a sua palavra. Minha esposa viu hoje, né? Comecei a ler, era o quê? Umas 11 da manhã, sei lá. Era, né? E aí daqui a pouco eu entro dentro de casa, porque o quarto fica do lado de fora. Falei, já são 4 horas da tarde, nem tinha visto. E assim foi. Estava lendo, falando com Deus. Não percebi que já tinha se passado mais de 5 horas. Então cada vez que a gente tem mais fome de Deus, mais quer Ele, mais... E o que soma com isso que eu estou falando agora, é o 5º. Assuma a missão. Assuma a missão. Se você tem pessoas que você tem que cuidar, se você tem pessoas que você tem que servir, você busca mais. Se eu falar assim, Anne, próximo domingo você que prega, duvido que não vai ler. Não é assim? Estou falando nome aleatório, tá, gente? Calma. Mas não é assim? Por quê? Calma aí, se eu tenho que transmitir algo a alguém, calma aí, eu tenho que então estar saciado. Eu tenho que ter para mim primeiro para dar para os outros. Você não tem um púlpito próximo domingo, mas você não tem um púlpito amanhã na escola. Você tem um púlpito amanhã no trabalho. Você tem um púlpito amanhã no seu dia a dia. No trabalho, dentro de casa. Você tem um púlpito no mercado, no açougue, na padaria. Tem pessoas murmurando, reclamando de Deus, falando do dia, da política, de tudo. E você vai falar do quê? Que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que é Ele que governa a minha vida e não importa se quem vai governar e quem vai subir o palanque. Quem já subiu o palanque da minha vida foi Deus e Ele que governa a minha vida. Então não importa se o dia está chovendo, se está sol, Deus é maravilhoso. Não importa se tem comida em casa ou se não tem, Deus continua sendo bom e fiel o tempo todo. Eu não posso atribuir as coisas que acontecem ao meu redor como se fosse alguma coisa que Deus fez para me machucar. Não, Deus é bom o tempo todo. E eu tenho que, quanto mais eu me maravilho em Deus, estou próximo de pessoas com Deus, me sacio pela manhã, esse Deus é tremendo. E aí começa a mudar nossas vidas. Então eu tenho 3 frases para vocês. Duda, dá uma pausa lá que a gente vai entrar no... Tenho 3 frases para vocês. Vamos lá? O que você coloca dentro de você antes da pressão chegar determina quem você é quando for pressionado. Amém? Mais uma. Vamos aí. Coloca na segunda frase aqui, saiu daqui, você tirou, sabe? Dá para você ver onde é? É o penúltimo slide. Olha lá. O jejum não é sobre passar fome de pão, é sobre você descobrir que estava cheio, mas não era de Deus. Quando você faz jejum, você começa a perceber que tinha coisas te saciando. E não era pão, não era Deus. Tinha as coisas do seu dia a dia que estavam saciando você. E jejum serve para isso, para nos reposicionarmos e colocar Deus como prioridade. A última, Duda, por favor. Eu encontrei a fonte e agora não consigo mais parar de beber.
Amém? Você sabe onde buscar? Sabe? Então vamos buscar a fonte. Vamos buscar a Deus e nos saciar todos os dias pela manhã. Não sei se vocês estão fazendo jejum total ou parcial, se está sendo de manhã, de tarde, de noite, mas não deixe de buscar a Deus, senão não faz sentido, senão vira dieta. A diferença do jejum e da dieta é justamente a entrega a Deus. Até o mundo faz jejum intermitente, fica 16 horas sem comer, em busca de um corpinho melhor. Você quer ter uma alma melhor? Uma vida espiritual melhor? O jejum está para realinhar a sua vida com Deus. Possamos então buscar a Deus e nos realinharmos. Amém?